Fala galera, hoje a gente fala um pouquinho sobre dinâmica de rotação com energia cinética de rotação. Para a aula de hoje resolveremos as questões do livro Fundamentos de Física dos autores David Halliday e Robert Resnick. Vamos embora. Eita, que o slide não está passando. Vamos lá. Energia cinética de rotação. Então galera, como é que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética é igual a 1/2 de m vezes v ao quadrado. Essa aqui é a equação que a gente aprende desde o ensino médio a calcular a energia cinética. Agora imagine um problema em que eu tenha um disco, como esse aqui, que gira em torno desse eixo. Esse disco ele tem uma massa m e eu quero calcular a energia cinética, né? Ninguém discorda aí que esse disco, por ele girar e ter massa, tem energia cinética. Concordam comigo? Ora, se tem energia cinética e eu tenho essa equação aqui disponível, que eu conheço lá desde o primeiro ano do ensino médio, como é que eu calcularia a energia cinética de rotação desse disco? Percebam que se eu colocar essa massa aqui, eu vou estar incorrendo no erro de usar uma velocidade específica, uma única velocidade. Por quê? Porque cada ponto desse disco, observando aqui de cima, cada ponto desse disco, cada elemento de massa, por exemplo, aqui, ó, cada elemento de massa desse tem uma velocidade tangencial aqui diferente. Concordam comigo? Eu tenho aqui velocidades aqui diferentes, ficou um pouco, devia ser paralelo aqui, enfim. E eu não posso, como é que eu vou usar aqui? Eu tenho uma velocidade aqui V1, eu tenho uma velocidade V2, qual velocidade eu vou usar? Ah, professor, use o centro de massa. Se eu observar aqui para o centro de massa, eu tenho que a velocidade é zero. Concordam comigo? Então, essa equação ela fica inviável. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses I elementos de massa, que têm velocidades e raios diferentes, e a gente vai fazer o somatório de todos eles. Vamos pegar cada pedacinho da massa desse corpo, ou seja, 1/2 de m1 vezes v1 ao quadrado, mais 1/2 de m2 vezes v2 ao quadrado, mais I, né, partículas, I elementos de massa. No caso, mais 1 sobre 2 m3 v3 ao quadrado, por aí vai. Então eu vou criar um somatório de 1/2, que é a energia cinética, mi vi ao quadrado, certo? Eu vou somar cada uma energia cinética de cada elemento desse aqui, beleza? Então a gente está observando aqui uma distribuição discreta, né? Logo em seguida a gente vai fazer um cálculo com integral, mas por enquanto vamos observar essa maneira aqui mais simples de resolver. Vamos lá. Vejam que cada partícula tem uma determinada massa e tem uma velocidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar essa equação aqui, essa variável V, por essa daqui, ó, V igual a ômega-r. Posso escrever dessa maneira aqui, vocês concordam comigo? É a relação que eu tenho entre velocidade linear e velocidade angular. Por que eu vou fazer isso? Dessa maneira eu evito estar trabalhando com as velocidades tangenciais, as velocidades lineares, e passo a trabalhar com a velocidade angular. Por que isso? Porque como as partículas estão presas no corpo, elas vão rotacionar aqui com o mesmo período e, portanto, terão a mesma velocidade angular. Entenderam? Eu substituo V por ômega. O que é que eu vou ter aqui que vai ser variável para cada uma? O raio. O raio sim, né? Eu vou ter raios diferenciados, porém a velocidade angular é a mesma. Então eu vou reescrever essa equação. Vamos lá. Pega essa parte aqui, ó, do somatório, certo? Entenderam, né? VI, no caso aqui, VI não é igual para todos, mas eu vou fazer com que ele fique em função de uma velocidade que seja igual para todos. Então vamos lá. 1/2 de MI, e no lugar de VI eu vou escrever o que? Ômega, não vai precisar colocar o I, porque o ômega é o mesmo para todas as partículas, multiplicado por RI elevado ao quadrado. Perfeito?
Aí vê a arrumação que eu vou fazer aqui agora. Vamos tirar aquilo ali do parêntese. MI que multiplica ômega ao quadrado vezes RI ao quadrado. E vai surgir um termo aqui, ó. Observa só esse termo aqui que vai surgir agora. 1/2 de MI vezes RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Esse termo aqui ele tem um nome especial, pessoal. Vou colocar até em parêntese aqui, em parêntese. Esse termo ele tem um nome especial. A gente chama isso aqui de momento de inércia. Certo? Isso aqui é o momento de inércia. Olha só, apareceu um elemento novo aqui, ó. Não é legal? Olha só, a partir do somatório das energias cinéticas de cada partícula, da divisão em I partículas de massa m, a gente trocou aqui a velocidade linear pela velocidade angular, através da relação que V é igual a ômega R, e eu fiz apenas o que? Combinar a massa com o RI ao quadrado para criar uma nova grandeza aqui que a gente chama de momento de inércia. Então, ó, arrumando essa equação, mais uma vez eu vou colocar esse 1/2 aqui para fora, e aí eu tenho que o somatório dos MIs vezes RIs ao quadrado, né? O somatório aqui dos momentos de inércia multiplicado por ômega ao quadrado. Eu vou reescrever a equação da energia cinética como sendo 1/2 que multiplica I multiplicado por ômega ao quadrado. Beleza? É dessa maneira que a gente vai calcular agora a energia cinética de um corpo em rotação. Beleza, galera? Então, ó, momento de inércia, mais uma vez, ó, momento de inércia. A gente representa por I maiúsculo. Desse corpo aí vai ser o somatório dos MI RIs ao quadrado. Tranquilo? Percebam que a unidade no sistema internacional vai ser o quilograma, né? Eu tenho aqui a massa por metro não, quilograma metro quadrado. Então percebam o seguinte, a gente escreveu agora a energia cinética como sendo 1/2 de I vezes ômega ao quadrado, e eu queria que vocês observassem aqui uma relação entre o movimento de translação e o movimento de rotação. Bora ver algumas grandezas aqui e seus equivalentes. Se eu tiver lá um ΔS, lá na cinemática escalar, um deslocamento de translação, um ΔS da vida, aqui eu vou ter um ΔT, concordam comigo? Um Δθ. Para uma velocidade linear, eu tenho uma velocidade angular. Beleza? Para a massa de um corpo, eu vou ter um momento de inércia. Bicho, o que é isso, professor? É exatamente o que eu queria dizer para vocês dessa aula. O que é a massa, pessoal? A massa é a medida de inércia de um corpo. A massa é o que vai determinar a dificuldade de você colocar um corpo em movimento ou de parar esse corpo. Quanto mais massa, mais dificuldade você tem de colocar um corpo em movimento e mais dificuldade você tem de pará-lo. E o momento de inércia está para a rotação, assim como a massa está na translação. O momento de inércia seria a dificuldade que você tem de colocar um corpo para rotacionar ou de parar esse corpo em movimento rotacional. Beleza? Aí veja só que interessante, ó. Olha só essa outra estrela aqui que apareceu, ó. Energia cinética na rotação. A energia cinética na rotação K, que é dado por... A energia cinética aqui na translação é dado por M, 1/2 de mv ao quadrado. Agora vai ser o que? 1/2 de I vezes ômega ao quadrado. Perceberam a equivalência? Perceberam que a massa está para o momento de inércia, assim como a velocidade linear está para a velocidade angular? Então a gente vai fazer ao longo dessas aulas, essa aula introdutória para a resolução das questões do Halliday, a gente vai sempre fazer esse comparativo entre as grandezas na translação e na rotação. Existem movimentos que são combinados, né?
Movimento de rolamento, por exemplo, é a combinação de translação e rotação. Então vamos lá fazer um exercício. Então questão número 33 é a questão do... Deixa eu pegar aqui, tá ok. Calcule o momento, a questão do Halliday, a edição 10, questão número 33 aí do capítulo 10. Ó. Calcule o momento de inércia de uma roda que possui energia cinética 24.400 joules quando gira a 602 revoluções por minuto. Então vamos lá, ele quer energia cinética, ele quer o momento de inércia e as informações dadas foram essas daqui. O que é que você tem que lembrar? Ó? Energia cinética é igual a 1/2 de I vezes ômega R, ômega ao quadrado. Vejam que ele deu o valor para a energia cinética, ele deu o valor para cá, ele pede o valor para I, isso aqui é a pergunta da questão, e ele deu também aqui ó, a frequência, né? A quantidade de rotações por minuto, beleza? Então, olha só, 602 revoluções, ou seja, voltas por minuto. Como é que a gente vai transformar isso aí para radianos por segundo? A gente deve usar no sistema internacional radiano por segundo, beleza? O que você tem que saber é que uma revolução, ou seja, uma volta, equivale a 2π radiano. 2π radiano. E que 1 minuto equivale a 60 segundos. Concordam comigo? Então eu posso aqui ó, mandar para o espaço minuto com minuto. Eu posso mandar aqui rev com rev, revolução por revolução, que é uma volta. E agora ficou apenas aqui ó, radiano dividido por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Beleza? Resolvendo essa conta daí, pessoal, ômega vai dar 63,04 radianos por segundo. Certo? Essa aí é a velocidade angular. Então a gente já tem quase todos os elementos. É uma questão simples, é só substituição da fórmula. Então a energia cinética foi dada de... Você pode até isolar logo, né? Ó, quem vai ser I, que é o momento de inércia de rotação dessa roda? Você passa para lá multiplicando esse 2 e o ômega ó, vai dar I igual a 2 vezes K, que é a energia cinética, dividido por ômega ao quadrado. Então o momento de inércia vai ser igual a 2 vezes 24.400 dividido por ômega ao quadrado, no caso 63,4 radianos por segundo ao quadrado. Beleza? Resolvendo essa conta aí, ó, vai dar 12,27 kg metro quadrado, como a gente tinha visto a unidade. Tranquilo? Então, a resposta aí dessa questão, que foi só a aplicação direta da fórmula, 12,27 kg metro quadrado. Beleza? Na verdade eu vou aqui arredondar para 8 porque é 27,9. Então 12,28. Tranquilo? Questão 34, na sequência. A figura 1033 mostra a velocidade angular, olha aqui a velocidade angular, em função do tempo para uma barra fina que gira em torno de uma de suas extremidades. A escala do eixo ômega é definida em 6 radianos por segundo, esse ômega S aqui é o referencial, que o módulo da aceleração, qual o módulo da aceleração angular da barra? Ele quer saber aí quem é a aceleração angular. E em t igual a 4 segundos, ele afirma que para t igual a 4 segundos aqui, ó, a energia cinética é de 1,6 joules, 1,60 joules. Ele quer saber qual é a energia cinética quando o tempo for igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Para a gente calcular essa aceleração angular, o que é a aceleração angular? Quem lembra lá da aceleração escalar? Quem lembra da aceleração escalar? A aceleração escalar, minha gente, é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo, não é assim?
Então a aceleração angular vai ser igual a delta ômega dividido por delta t. Lembra que a gente falou agora há pouco? Temos sempre um equivalente entre o movimento de translação e o de rotação. Na translação, a aceleração é delta v sobre delta t. Na rotação, a aceleração alfa é igual a delta ômega dividido por delta t. Então, se você observar, se eu calcular aqui a tangente desse ângulo aqui, ó, se eu calcular a tangente desse ângulo θ, eu vou ter aqui a razão entre esse cateto oposto, que é delta ômega, exatamente aqui é o delta ômega, e o cateto adjacente, que é o intervalo de tempo. Então, como esse ponto aqui vale 6, ele diz aqui, ó, 6 radianos por segundo, a unidade já está aqui no eixo. Aqui eu tenho 6, aqui vai ser 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, 6 e aqui esse último seria 7. Eu posso pegar qualquer trecho da reta que ele vai ter a mesma inclinação, mas eu já posso pegar aqui ela completa, né? Então, ó, de menos 2 para 7 eu tenho quantas unidades? Então, a tangente desse ângulo θ, que é numericamente igual a alfa, vai ser a razão entre delta ômega, que é o cateto oposto a esse ângulo, ou seja, 7 menos menos 2 vai dar 9. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que dá 6 aqui. Isso tudo é igual a 1,5 radiano por segundo ao quadrado. Beleza? Então está calculado aí, galera, a aceleração angular. Letra A dessa questão. Muito simples calcular a aceleração angular, a variação aqui de velocidade angular para um determinado intervalo de tempo. Tranquilidade? Ela rotacionava num sentido, a velocidade angular é negativa, depois ela passa a rotacionar em outro sentido. Aí vamos lá. Em t igual a 4 segundos, a barra tem uma energia cinética de 1,60 joules. E ele quer saber qual a energia cinética em zero. Como é que a gente vai resolver isso? É só você lembrar, ó, energia cinética é dado por 1 meio de I vezes ômega ao quadrado, não é assim? Então, o que é que a gente tem para a primeira situação? Em t igual a 4 segundos, a energia cinética é de 1,60 joules e a velocidade angular, se você observar aqui, ó, a velocidade angular para 4 segundos é igual a 4. É só observar aqui que em 4 segundos a velocidade angular é 4 radianos por segundo. Beleza? Então, vamos anotar aqui, ó, velocidade angular para essa situação é igual a 4 radianos por segundo. Percebam que se eu tenho uma energia cinética de 1,60, tenho uma velocidade angular equivalente a 4, eu já posso calcular o momento de inércia dessa barra, que vai ser um valor fixo. Dá para fazer de uma maneira bem mais simples essa questão, mas eu quero que a gente calcule aqui o momento de inércia da barra, beleza? Então, isolando aqui o I, tá certo? Poderia já ter feito isso no começo também. 2 vezes 1,6 dividido por 4 ao quadrado, eu vou encontrar o meu momento de inércia equivalente a 0,2 kg metro ao quadrado. E para a segunda situação, em K0, ou seja, para o tempo igual a zero, vamos anotar de acordo com essa sequência que está aqui, né? Para o T0 igual a zero, a pergunta é qual é a energia cinética. E a velocidade angular, se você observar aqui em zero, certo? Em t igual a zero, qual vai ser a minha velocidade angular? Menos 2 radiano por segundo. Essa aqui vai ser, ó, em t igual a zero, o tempo está aqui, ó, de 0 até 6 segundos. Quando o tempo é zero, a velocidade angular é menos 2 radiano por segundo. Certo? Então eu vou colocar aqui, percebam que na fórmula pode ser o valor positivo, porque eu vou levar ao quadrado, ômega
vai ser menos 2 radiano por segundo. E aí, substituindo na fórmula, ó, K0 vai ser igual a 1 meio, que multiplica I, que eu já tenho esse valor, vezes ômega 0. No caso, ômega 0 aqui, porque o tempo é 0. Beleza? E é a pergunta da questão, ó, qual o valor da energia cinética, não é isso, para o tempo igual a 0. Então, agora eu já tenho tudo. Ó. I vale 0,2, que eu calculei anteriormente. E aqui eu vou ter ômega menos 2 ao quadrado. É só você substituir aqui. K0, pessoal, vai dar então, ó, K0, que é a energia cinética, 0,4 joules. Uma outra maneira de você resolver isso aqui seria o seguinte, ó, energia cinética é 1 meio de I vezes ômega ao quadrado. Então, o que é que a gente percebe? Que a energia cinética ela é diretamente proporcional a quem? A velocidade angular ao quadrado. Então, eu poderia resolver isso da seguinte maneira. Olha, K0 dividido por K seria qual a energia cinética, ou melhor, qual a velocidade angular para quando o tempo é 0. Ou seja, a energia cinética é 0. Seria quanto? Seria menos 2 elevado ao quadrado. E a energia cinética final, que é em 4 segundos, a velocidade angular é igual a 4. Energia cinética inicial e energia cinética final. Velocidade angular. Percebam a proporcionalidade aqui. Ó. Posso dividir uma pela outra. Onde K, ele deu na questão que é 1,60. Isso aqui vai dar quanto? 4 dividido por 16. E aí, ó, K0 vai ser igual a... Aqui dá 1/4. 1,6 dividido por 4. 1,6 dividido por 4 vai dar os mesmos 0,4 joule que a gente calculou. Só que aqui a gente precisou calcular o momento de inércia da barra. Tranquilo, galera? Então, por hoje é só. Já já a gente continua com a sequência do assunto. Um abraço a todos.